Olá, chegamos agora à sétima aula do Estatuto do Funcionário Público Municipal, Lei 1656 de 1958. O que essa lei traz de tão importante? Ela traz justamente o estatuto que regulamenta toda a vida do funcionalismo público municipal de Curitiba. Lembrando que é uma lei de 58, anterior 30 anos à Constituição Federal. Então existem alguns dispositivos que, embora estejam na lei, eles não são mais aplicados. De qualquer maneira, a maior parte dessa legislação é aplicada para a maior parte do funcionalismo público. Hoje, como várias carreiras da prefeitura têm sua legislação própria, sua carreira própria, então existem alguns pontos que ficam mais específicos para o geral e não atingindo a classe específica que se trata. De qualquer forma, vamos trabalhar alguns conteúdos que servem para todo o funcionalismo. Dentre eles, nós temos aqui os deveres fundamentais que estão inseridos no artigo 207. Assiduidade, pontualidade, cumprimento de ordens superiores, exceto as manifestamente ilegais, guardar sigilo sobre assuntos da repartição, trato com urbanidade ao público e zelo pela economia e conservação do patrimônio público. Em síntese, trata sobre isso, trata sobre comparecer a todo serviço, a todo qualquer custo, trata sobre as escalas ordinárias e extraordinárias, são os deveres funcionais propriamente dito e, curiosamente, a maior parte desses deveres, principalmente os que estão elencados assiduidade e pontualidade, eles servem como parâmetro para a pontuação durante o seu crescimento funcional. Nas proibições, nos artigos 208 e 209, nós vamos encontrar vários dispositivos, alguns desses, inclusive, que fazem parte do Código Penal. Ou seja, referir-se depreciativamente à autoridade e a atos da administração, retirar documento da repartição sem autorização, exercer comércio entre os colegas de serviço, fazer contratos com o município, praticar usura ou valer-se do cargo para obter vantagem, coagir ou aliciar subordinados com fins políticos partidários e constituir-se como procurador perante repartições municipais, salvo para caso de parentes de até segundo grau. Das responsabilidades, nós iremos encontrar o artigo 207. O funcionário responde por prejuízos causados à administração pública, tanto por dolo quanto negligência ou omissão. Vejam que aqui é curioso, porque hoje em dia a gente poderia usar a terminologia dolo e culpa. Aqui ficou ainda numa linguagem antiga e arcaica. A responsabilidade administrativa não isenta as responsabilidades civis e criminais. Das responsabilidades. No caso de indenização à fazenda pública, o funcionário será obrigado a repor a importância do prejuízo causado. Em determinados casos, a juízo de autoridade competente, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo o desconto a 10ª parte deles. Tendo havido dolo, a punição consistirá, além da indenização, na imposição de uma pena disciplinar. Das responsabilidades ainda temos. Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos em lei, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas a repartição ou desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário de responsabilidade civil ou criminal, que no caso couber, nem o pagamento de indenização a quem ficar obrigado ou exime da pena disciplinar que incorre. São penas disciplinares: advertência, repreensão, suspensão, multa, destituição de função e demissão. Aqui tem uma coisa curiosa, não existe uma hierarquia. Existe a advertência como a punição mais
suave ou a menor punição que existe, e a demissão como algo mais grave. Mas tem uma coisa curiosa, veja só. O servidor que receber a pena de suspensão, ele poderá converter em multa. A multa, ela não vai trazer alguns reflexos que trazem a repreensão, a suspensão e a destituição de função. Então, fica curioso nesse sentido, que a multa ela seria inferior até a própria repreensão, mas aqui nessa descrição ela aparentemente fica superior no quesito de reflexo da sua punição. Mas vamos lá. A pena de advertência será aplicada por escrito em caso de negligência. A pena de repreensão será aplicada por escrito em caso de desobediência ou falta de cumprimento de deveres. A pena de suspensão, que não pode exceder a 90 dias, será aplicada em caso de falta grave devidamente fundamentada ou de reincidência de outra conduta. Quando houver conveniência para o serviço público, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, obrigando assim o funcionário, nesse caso, a permanecer em serviço. Ele trabalha, só que ele vai ganhar metade da sua remuneração nesse período que estiver cumprindo a multa e não mais a suspensão. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens decorrentes do exercício do cargo, coisa que na multa não acontece. Das penalidades ainda temos a destituição da função. Ela dar-se-á quando se verificar a falta de exação no seu desempenho, quando se verificar que por negligência ou benevolência o funcionário contribuiu para que se não apurasse no devido tempo a falta de outro. Geralmente, a destituição de função estará ligada a um cargo de chefia, onde o chefe imediato deixou de cumprir com seus deveres, logo ele demonstrou não estar apto para o exercício da função que ele até então desempenhava. A pena de demissão, esta será aplicada nos casos de abandono de cargo pelo não comparecimento do funcionário ao serviço sem causa justificada por mais de 30 dias consecutivos ou 90 dias intercaladamente durante um ano. Então, faltou 30 consecutivos ou 90 intercalados, podem ensejar a demissão. Procedimento irregular do servidor devidamente comprovado, aplicação indevida de dinheiro público, incontinência pública e escandalosa de vício de jogos proibidos e de embriaguez habitual, praticar crime contra a administração pública e a fazenda pública, revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo desde que resulte prejuízo ou para o município ou para particulares. Ainda será a pena de demissão será aplicada praticar em serviço insubordinação grave, ofensas físicas contra funcionários ou particulares comprovados por condenação judicial, lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio municipal, receber propinas, comissão, presentes ou vantagens de qualquer espécie ou solicitá-las diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Pedir ou aceitar empréstimo, dinheiro ou qualquer valores e exercer a advocacia administrativa. Quando a gente observa isso aqui, nós vemos vários dispositivos, ou seja, vários tipos penais descritos no Código Penal que entram aqui também como um motivo de demissão. Ainda das penalidades. Atenta à gravidade de falta, a demissão poderá ser aplicada com a nota a bem do serviço público, qual constará sempre dos atos de demissão fundadas nos itens 3, 5, 6, 7 e 9 do artigo 209 que está elencado. O ato de demissão do funcionário mencionará sempre a sua causa,
uma vez submetido a processo administrativo, o funcionário só poderá ser exonerado a pedido e depois da conclusão do processo e de reconhecida a sua inocência. Das penalidades temos: compete ao chefe do Poder Executivo a aplicação da penalidade prevista no 214. As penalidades de advertência, repreensão e suspensão de até 30 dias poderão ser aplicadas pelo Corregedor-Geral do município, é uma redação nova de 2023, no caso de reincidência das faltas que determinarem as penas previstas no parágrafo 1º, essas serão aplicadas em dobro mediante processo administrativo. Ainda, o funcionário que deixar de atender sem causa justificada qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência. Às vezes são exames de saúde, ocupacional, outros mais, e nesse sentido o servidor poderá ser penalizado. Deverão constar no assentamento individual todas as penas impostas ao funcionário, além da pena judicial que couber, serão considerados como de suspensão os dias que o funcionário deixar de atender às convocações do juiz sem motivo justificado. As faltas puníveis com advertência, repreensão, suspensão e multa prescrevem no prazo de 4 anos. Síntese final das penalidades, nós temos o seguinte: advertência aplicada por escrito em caso de negligência. Repreensão aplicada por escrito por desobediência ou falta de cumprimento de deveres. Suspensão até 90 dias em caso de falta grave ou reincidência, pode ser convertida em multa. A multa, conversão de pena de suspensão, permitindo a permanência em serviço. Destituição de função, por falta de exação no desempenho ou negligência nas apurações de faltas de outrem. Demissão, para faltas gravíssimas como abandono de cargo, improbidade, crime contra a administração pública, insubordinação grave e etc. Assim, nós chegamos ao final de mais um módulo de estudo e voltaremos em breve para finalizar o Estatuto do Funcionário Público Municipal de Curitiba. Um forte abraço a todos e até breve.